agbẹ̀rẹ̀lẹ̀ o àgbọ̀ àlà ní oṣù lẹ́yìn agbébàtà gẹ̀ǹgẹ̀ ní síwájú alágbè ló dífá fún bọ̀rọ̀ kìíní ayé ààbò fún tọ̀run bọ̀rọ̀ kìíní ọ̀run ẹgbà wá ayé tẹ́ lọ bọ̀rọ̀ kìíní ọ̀run òní. Aburoboe, boa noite a todos, Mojuba. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o nosso segundo encontro sobre Eberron, né? São exatamente 20 horas, né? Como prometido, 20 horas estamos iniciando, estamos entrando aqui. Vou ficar aqui aguardando o pessoal chegar para que a gente possa dar devidamente o início. Então, vou pedir para os irmãos que já estão chegando, dá o feedback para mim se o som tá bom. E Kaleo, deixa eu ver quem tá chegando. Jairinha Preciosa, boa noite. Aburoboe, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos para essa segunda. Boa tosse, minha irmã Mojuba. Sejam todos bem-vindos para esse segundo encontro, né? São encontro de são três encontros, esse é o segundo. E estaremos aqui hoje abordando o assunto sobre Abiku, Emerê e Elebé, né? Então sejam todos bem-vindos para esse encontro de muita troca, de muita partilha. Deixa eu ver quem está chegando aqui, o Babalorixá Cláudio Ogum, a Ofacan. Muito bem-vindo, a Boroboe, o Botó Surei, Orofum, Mojuba, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Enquanto isso, a gente vai ouvir um pouquinho de música de Ebé. Dá só o feedback para mim, por favor, quem está online aí, quem está chegando. Se o som tá bom, se o áudio, se o vídeo também tá bom. Dá esse feedback para mim, por favor, se vai ter que fazer algum ajuste. Por favor. Opa, obrigado. Jairinha já deu aqui o feedback. Jairinha Preciosa, muito obrigado, minha irmã. E Ana Eluanda, nossa diretora do projeto Olodumare, que está dando grande suporte, né, para que esses encontros sejam realizados. Gratidão, Mojuba. É isso aí. Musso. É isso aí. É esse o espírito. A Kika, a Chegue. Meus irmãos, eu estou só dando um tempinho para o pessoal chegar. São exatamente 20 horas e 3 minutos, tá? Esperando o pessoal chegar, o pessoal que está conectando. Eu sei que tem muita gente chegando do trabalho, então eu vou dar aqui mais um tempinho para o pessoal ir chegando, tá? Eu vi que o pessoal mandou perguntas lá no grupo do WhatsApp. Se a Luanda puder compartilhar o link do grupo para as pessoas fazerem suas perguntas, colocar lá no WhatsApp. As perguntas serão feitas no WhatsApp e vai ter um momento a gente poder responder, tá bom? Quero agradecer a participação de todos, quero também agradecer o carinho das pessoas que participaram do nosso primeiro encontro, né, de Ebé. As pessoas comentaram bastante, elogiaram, e eu fico grato, né, que a gente possa transmitir o que a gente tem vivido. A gente sabe que a cultura Yorubá, ela é uma cultura muito pluralizada, ou seja, clãs, famílias interpretam a vivência com o sagrado de uma forma peculiar, própria, e diante a isso não existe um padrão, não existe o certo e não existe o errado. Existe o meu certo e existe o meu errado, né? O que acontece na nossa comunidade é o certo,
né? E as outras comunidades têm a sua forma de lidar com esse mesmo sagrado, da forma que ele se comunica ou se ele se manifesta. Então, ó, quem está chegando aqui é a Michele Almeida, seja muito bem-vinda. Dr. Anderson Cruz, né? Nosso grande amigo e irmão, Dr. Anderson, que é advogado, que sempre está também compartilhando suas informações, seus conhecimentos sobre a área jurídica. E ele tem um canal, né, dentro do projeto Lodumare, um canal que sempre está abordando assuntos sobre justiça. Então, em breve ele está aparecendo novamente aí, trazendo conhecimento. Então, a Yanae Luanda, ela deixou aí o link do grupo para fazer perguntas, tá, meus irmãos? Então, as perguntas estão sendo direcionadas para lá, né, para esse grupo, para que assim que a gente puder, a gente vai estar abordando as perguntas. Tá, beleza, então tá ok. São exatamente 20 horas e 6 minutos, temos 12 pessoas online. Já dá pra gente começar? O que vocês acham? Dá um feedback para mim, por favor. A Nilce chegou aqui agora. Boa noite, Nilce Aboroboye. Boa noite, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Bom, sinal verde. Então vamos iniciar. Primeiramente eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Oju Apejá. Eu sou a Pautum da Ebeifa Orixá, Casa de Cultura Maria do Carmo, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Valqueire, né, onde o sacerdote principal é o Babá Onidoju, né, William, e lá nós estamos desempenhando um trabalho de cuidado espiritual, né, para as pessoas, através de Orixá, através de Ifá, e o que a gente tem vivenciado. Então, a partir disso, essas apresentações bem breves, nós iremos iniciar o nosso encontro. Então vamos lá. O nosso primeiro tópico está estabelecido para falar sobre a Biku. Primeiro, eu gosto muito de abordar sobre a etimologia da palavra. O que significa Abiku? Abiku é uma palavra que, na verdade, são três em uma só, né? Se a gente desmembrar o Yorubá, a palavra, e essa é uma das características do idioma, de fazer contrações, né? A gente pega palavras, a gente espreme e vira uma coisa só. Então, a palavra Abiku vem de Awa, Ibi e Iku, ou seja, nós nascemos para morrer, né? Seria a tradução literal, não é a interpretação, mas a literalidade significa Awa, Ibi, Iku. Nós nascemos para morrer. E essa Awa, né? Awa é a palavra que significa, traduzindo para o português, significa nós. A gente vê isso numa cantiga até dentro do candomblé, né, da roda de Xangô, que é Awa do Peô, Obado de A do Peô. Nós vamos ver nessa cantiga as duas formas de falar nós, Awa e A, né? Awa do pé, A do pé. E a mesma coisa acontece da palavra Biku, né? Você pega essa palavra, fica, ao invés de você falar Awaibiku, nós falamos Abiku, né? Então, assim, esse é o sentido etimológico da palavra Abiku. Nós nascemos para morrer, ou aquele que nasceu para morrer. Mas aí vem a minha pergunta. Todos nós vamos morrer um dia. Mas então será que é por conta disso todos nós somos Abiku? Essa fica uma grande pergunta. E aí o que eu vou falar sobre isso é o seguinte. Pelo que eu conheço, pelo que eu tenho vivido, nem todos nós somos Abiku, né? Porque a Abiku fala sobre uma comunidade. Quem está chegando é Quitéria. Boa noite, Quitéria. Fala sobre Abiku, é uma sociedade que está em Ebé, né? É uma sociedade, uma comunidade, aonde existem vários pactos, e é importante a gente voltar lá no nosso primeiro encontro,
que todo Ebé, toda a comunidade, existem regras, existem pactos, existem comportamentos. E uma das características de Abiku é aqueles espíritos que estão lá, eles têm um pacto de voltar para o Aie de forma prematura. Mas por que a gente fala prematuro? Não é prematuro do Orum para o Aie, mas sim do Aie para o Orum. Né? A gente chama de prematuro por conta de que nós, né, pela lógica, quem é pai e quem é mãe, quem vai se tornar pai e quem vai se tornar mãe, de forma alguma querer que seu filho nasça e morra logo. Né? É um comportamento natural da gente querer preservar a vida dos nossos filhos. Quem está chegando aqui é a Miriam e Ney Ribeiro, sejam muito bem-vindos. Então, assim, voltando aqui para o que a gente está falando. Então, o pacto mais forte que tem de Abiku é da questão da morte prematura. E como é que a gente entende isso, né? Eu gosto muito de ilustrar histórias para que a gente possa entender melhor o que a cultura iorubá ela quer dizer. Então vamos lá, já que a gente vai ter tempo para bater papo, então vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Imagina que você é uma criança e você tem vários colegas, né? Coleguinhas, vamos nessa linguagem. Você é uma criança e você tem vários coleguinhas, né? Você faz parte dessa comunidade. A gente está falando sobre a comunidade Abiku, sociedade Abiku. Então vamos lá. Dentro desse cenário, você é uma criança onde você tem vários coleguinhas. E você está brincando com seus coleguinhas, está interagindo e tal. E você recebe um chamado para encarnar no Aie. Ou seja, você recebe um chamado para não estar mais ali naquele grupo. E aí você fala, olha, você vai falar, é uma ilustração, tá, gente? Joãozinho, Pedrinho, Maria, Joana, olha, estão me chamando. Mas fica tranquilo que já vou voltar, é rapidinho, não vou demorar porque a brincadeira aqui tá boa, tá legal e eu não quero perder essa brincadeira. Aí os seus coleguinhas falam assim, não, então tá beleza, ó, você pode até ir, mas a gente está te esperando, tá? Aí você vai. Existe todo aquele processo da encarnação de Akuleian, Akulebá, e aí é uma outra história, não vou entrar nisso, mas para a gente entender sobre a ilustração de que você sai daquele grupo, você vai passar por um processo de encarnação, e aonde você vai colocar, no caso do Abiku, ele vai colocar as condições para que ele volte mais rápido. Por exemplo, existem N situações, N tipos de pactos para que faça com que ele volte. Por exemplo, vou citar vários, são infinitos os pactos. Mas vamos lá. Existem pactos que a criança morre prematuramente, ela volta quando ela vai beber o leite do peito da mãe. Quando ela vestem uma roupa que ela falou assim, ó, se me vestirem de rosa, eu vou ficar doente e vou morrer. Ah, se me vestirem de azul, eu vou ficar doente e vou morrer. Ah, se me derem biscoito daquele sabor, eu vou morrer. Se me deixarem perto da piscina, eu vou mergulhar na água e vou morrer. Se me levarem na praia e deixar ali, eu vou escorregar pelo colo e vou me afogar e vou morrer. Então, N tipos de pacto que existem para o Abiku ele retornar para a sua comunidade, né? E como é que nós, né? Como é que se identifica isso? Como é que a gente se previne sobre essa circunstância? Então vamos lá. Dentro da cultura iorubá, dentro da filosofia, né, de orixá tradicional, existe um rito chamado Essentaye, né? Essé, caminho, Aie, o seu caminho na terra. Esse Essentaye para nós ocidentais entendermos, é algo muito parecido, né? Muito parecido com o batismo. A gente chama de batismo para que a gente possa entender, mas não é um batismo, tá? É uma identificação daquele ser humano que está chegando na Terra. E como é que é o processo, né, de tudo isso? Quando uma criança nasce, ela nos seus primeiros dias, né, quando a família ela está imersa dentro dessa cultura iorubá, seja
aqui no Brasil, seja fora do Brasil, é orientado pelo sacerdote que os pais levem essa criança para se submeter ao Essentaye. E o que acontece nisso? No Essentaye é feito várias consultas, né, para saber quem é essa criança, qual é o seu propósito, como os pais vão educar essa criança, se essa criança ela vai casar, se ela não vai casar, o que ela pode comer, o que não pode, o que ela pode vestir, a questão profissional. Então, dali vai se entender qual é o propósito, pelo menos a princípio na sua vida, quais são os propósitos daquela criança ao chegar aqui no AIE. Tá dando para entender até aí? Dá um feedback aí para mim, por favor. Então, no Essentaye acontece isso. Eu estou falando muito resumidamente dentro do Essentaye, porque existem minúcias, né? Existem alguns ritos que são segredo, né? Fazem parte do segredo, né? Mas no geral o Essentaye ele tem essa função de identificar quem é aquela criança. Se essa criança ela tem que ser devota a orixá, se essa criança ela tem um destino de sacerdócio, se essa criança é um elegué, se essa criança é emerê, se essa criança é abiku, enfim, dentro do Essentaye, o sacerdote, ele, através dos odus, ele começa a entender quem é essa criança. E no caso, sendo um abiku, esse sacerdote, ele tem por obrigação, né, pela lógica, fazer com que esse pacto da morte prematura seja quebrado, né? Porque aí, voltando novamente sobre o raciocínio de pai e mãe, nenhum pai e nenhuma mãe quer que seu filho morra antes deles. Então, como é que se faz? Então, nesse caso, o seu filho ele é um abiku, sua filha é um abiku. Como é que resolve isso? Novamente falando, existe a consulta oracular. A consulta oracular ela vai dar soluções através dos odus, soluções para que esse pacto ele seja quebrado, né? A criança não morra prematuramente. Como é que se faz? Tem que iniciar? Tem que fazer o quê? Com o que faz? Bom, existem vários pontos. Existem magias, existem acossé, existe no máximo uma iniciação. Isso vai depender muito da consulta oracular, né? Isso depende muito da situação, a que nível de profundidade esse pacto está arraigado sobre a vida dessa criança. Então, o sacerdote ele vai consultar o oráculo através, seja de Opelé, seja de Erin de Logum. Ele vai conseguir elucidar e resolver da melhor maneira o problema sobre a abiku. Primeiro ponto, a gente falando sobre a abiku. E aí vamos lá. A gente precisa também tocar nos assuntos sobre como identificar a abiku, e as pessoas falam muito sobre os sinais. Então vamos lá. Pelo olhar do abiku, né, ele sai da sua comunidade para nascer e morrer logo. Pelo olhar do abiku, né? Olha, eu vou lá rapidinho e vou voltar. Esse é o pacto. Pelo olhar do ser humano, meu filho vai nascer, ele nasceu, mas eu não quero que ele morra, certo? Deixa eu ver quem está participando aqui. Isso. Beleza, então Miriam, ok, show de bola. Então, a Miriam já está ligada aí no assunto. Então, o que acontece? Boa noite, Janaína, seja muito bem-vinda. Qual o processo? Quando nós somos os pais, de forma alguma a gente quer que o nosso filho morra. Então, aí, novamente falando, é importante levarmos os nossos filhos ao Essentaye. E aí eu quero tocar num ponto que é muito delicado, sobre a questão de nós sermos ocidentais e muitos de nós termos arraigado em nós alguns conceitos. Por exemplo,
muito se fala sobre assim, eu não quero iniciar meu filho no candomblé, não quero iniciar meu filho em Ifá, eu não quero meu filho iniciado ou com muita responsabilidade como criança, porque ele é criança, ele não tem poder de decisão, blá 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 blá. A gente tem essa fala, eu não quero que ele tenha esse compromisso agora, né? Porque ele vai crescer, e se ele não quiser esse caminho, tal, que a gente gosta desses argumentos, né? Para defender, enfim, cada pai tem os seus motivos. O que acontece? Eu entendo perfeitamente quando eu ouço alguém falar, eu não quero que meu filho se inicie, né? Falando de crianças, tá, gente? Eu não quero que ele inicie, eu não quero fazer sentaie não, porque isso vai criar um vínculo e tal. Aí vamos lá. Você pai, você mãe, se você soubesse que seu filho é abicu, né? Você sabe que seu filho é abicu, sabe que sua filha é um abicu. Você procuraria um sacerdote para resolver o problema? Ou você pagaria para ver? Eu estou falando de pessoas que estão inseridas nesse contexto, né, de Ifá, de orixá, culto tradicional, candomblé, enfim. O Essentaie, ele não é uma exclusividade de Ifá, não é uma exclusividade só dos africanos, é uma exclusividade da humanidade. Se você é um ser humano, você pode sim, através de conhecimento, de informação, e esse momento aqui, esse encontro, é justamente para a gente reverberar conhecimento e informação. Voltando à pergunta, você que é pai, você que é mãe, sabendo que o seu filho corre o risco de ter uma morte prematura, e você sabe aonde você vai buscar essa informação para se certificar, você sabendo que ele, por exemplo, ali tem uma casa onde tem uma vidente que vai falar se meu filho corre risco de vida, você não iria lá? Responde aí para mim. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe gostariam de arriscar isso, né, a vida do seu filho e pagar literalmente para ver. Então, eu sempre oriento as pessoas que estão imergidas, inseridas nesse contexto. Olha, você, né, principalmente as pessoas que estão iniciadas em Ifá, né, que tem seu babalaô, tem sua Yanifá, tem o seu sacerdote. Pô, não, minha mulher está grávida, minha esposa está grávida, e olha, eu já quero me preparar para fazer em Essentaie, porque essa procura, essa certificação, ela é uma atitude tão natural de preservação da vida. Então, a gente sempre orienta, olha, faça o Essentaie do seu filho, faça o Essentaie da sua filha, né? E aí o que acontece? Caso for evidenciado que seja abicu, já resolve dali mesmo. É algo que você já dali já vai resolver e quebra esse pacto e resolve. E o melhor, e não é só porque não é só porque pode ser um abicu. A gente está tocando no assunto porque a gente está falando sobre o primeiro tópico, né? Não é só porque é abicu. É para saber como é que a gente vai cuidar dessa criança. Porque vamos lá, uma das piores dores que o ser humano tem é de não saber quem ele é. Por que eu nasci? Para que eu estou aqui? Né? O que eu vou? Para onde que eu vou? Né? E quando a gente conhece essa identidade a qual eu aceitei e escolhi ser nessa existência, é fundamental. Às vezes nós vivemos uma vida, né, a gente cresce e tal, se você cresceu, já esquece que você não é abicu. E aí depois eu vou voltar nos desdobramentos sobre essa questão. Mas aí você cresceu, você se tornou adolescente, você se torna adulto e você começa a iniciar a sua vida profissional. Muitos de nós começam a procurar curso. Vou fazer enfermagem, não gostei. Vou fazer direito, não gostei. Vou fazer engenharia, não gostei. E as pessoas começam a ficar batendo cabeça, experimentando. No Essentaie, essas dores de cabeça não existem. Porque os pais já saem dali daquele rito
sabendo aonde vai direcionar o seu filho. Olha, meu filho, você veio com o destino de ser professor. Ó, minha filha, você nasceu com o destino de ser atendente de mercado. E ser feliz. Não é o ser o médico e ser o balconista. Porque o médico ganha mais e o balconista ganha menos. Não é essa a questão. A questão é você ser feliz e ter plenitude de vida. Ter prazer de viver na vida. Porque muitos médicos vivem frustrados. Porque são médicos porque vêm de uma família de médicos. E às vezes ele vai se tornar médico porque o pai coloca uma pressão para ele ser médico. Mas lá dentro dele, ele entra em extrema tristeza. Chegando até no máximo a depressão. Então, quando nós submetemos a nossa criança, nosso filho, ao Essentaillé, a gente quebra essas situações. A gente pula essa etapa das decepções, né, das frustrações. Às vezes você vai vir com o destino de não casar, de não ter filhos, e você vai ser feliz assim. Aí tem destino que você vai ter que ter 3 filhos. Você vai casar, você vai ser, enfim, tudo isso é desdobrado no Essentaillé, né? Os pais são orientados, o sacerdote chama, olha, o seu filho, ele nasceu para ser isso. E olha, ele pode comer isso, ele não pode comer aquilo e tal. E vai apontando. E os pais saem com literalmente o manual da criança. Então cabe os pais, né, através desse encontro, né, espero que vocês multipliquem esse vídeo, né, para as pessoas, para que elas entendam que é tão positivo isso na vida. Mas agora meu filho já cresceu. Mas meu filho agora ele já tem 10 anos. Tem como fazer Essentaillé? Não tem como. O Essentaillé, ele é feito antes que uma criança coloque os pés na terra. Então, por isso que é logo nos primeiros dias. E é orientado pelo sacerdote que os pais não deixem essa criança colocar o pé no chão. Dentro desse período dos primeiros dias, aí sim você pode fazer Essentaillé. Fora isso, não tem mais. Aí é uma outra consulta, né, que você vai conseguir também saber quem é essa criança. Mas quando você faz Essentaillé, o risco de ser abicu, o risco da morte prematura, você se antecipa, né? Você chega na frente. Então, questão de abicu. Existe o desdobramento, um olhar que é diferente sobre abicu. A gente fala que não existe abicu velho, né? Porque o abicu literalmente é nascer para morrer prematuramente. Mas eu preciso também informar a vocês que abicu, ele não é um padrão, ele não existe um padrão de abicu. Existem famílias que acreditam piamente que existem tanto o abicu amodê que é criança, e abicu abuá, né? Abicu abuá, abicu velho, abuá velho, ancião. Existem famílias que acreditam nisso. Existem famílias que, por mais que você quebre o pacto abicu da morte prematura, aquela comunidade ainda fica te influenciando. Ela não vai te tomar mais, mas você fica muito sofrendo influências. E aí é por isso que é importante fazer OSÉ, se consultar, para ir sempre se blindando contra essa influência da sua comunidade no Orum, né? Porque essa comunidade, ela vai lutar, ela vai, mas poxa, você falou que ela ia rapidinho e agora você já quer ficar 10 anos? Quer ficar 15 anos? Quer ficar 30 anos? Não. Você pode cumprir teu pacto, né? Pode voltar pra gente, né? Então, isso acontece na comunidade, né, para quem é abicu. Então, acredito que basicamente, né, a gente está tocando muito no assunto basicamente no abicu. Existem alguns sinais que evidenciam sobre essa questão de abicu, mas entendam bem, sinais. O seu bebê ele está virado ao contrário, é abicu.
o seu filho está com cordão umbilical enrolado no pescoço. Ah, isso aí é bicu, hein? Não. A bicu, a gente só tem certeza quando nós consultamos. Tudo na vida é muito dos sinais, né? A gente se atenta aos sinais, olha, existe uma possibilidade. Existe olha, ó, cordão enrolou no pescoço. É uma evidência, mas não certeza. Entendeu bem? Então assim, nasci com cordão umbilical ou eu sou bicu. E detalhe, se falar, eu sou bicu, as pessoas falam, eu sou bicu, como se fosse algo muito bom. Eu digo para vocês que ser abicu, quando você falar, eu sou abicu, não é um motivo de felicidade, né? Porque você tem um pacto, né? Você tinha um pacto, já que você é maior, né? Você cresceu, mas você tem essa influência. Pode ser que você tenha essa influência na sua vida. Geralmente abicu, quem tem muita influência abicu, são pessoas que se machucam com muita facilidade, se esbarra em alguma coisa e se machuca, tropeça, tem muita propensão a se mutilar consciente ou inconscientemente, tá bom? Então, assim, pessoas que têm muita ligação com a sua ebé, abicu, emerê, elebé, uma das características também que é muito importante a gente evidenciar é que geralmente essas pessoas, elas têm os ditos e chamados de amigos imaginários. Minha criança meu filho tem um amigo imaginário. Fulana está brincando com o amigo imaginário dela. Isso, eu estou falando sobre sinais, tá? São sinais que evidenciam que essa criança, ela tem uma ligação muito próxima com a sua comunidade. Isso significa que é bicu? Não. Ela significa que ela tem um contato muito próximo à comunidade do Orum. Qual comunidade é essa? Submete, procura um sacerdote, uma sacerdotisa e tire as suas conclusões. Tá bom? Então vamos lá. Até aí tá tudo bem? Vocês estão entendendo? É importante dizer que dúvidas, as perguntas, nós vamos responder, né? O pessoal que está fazendo pergunta no WhatsApp, eu vou responder a algumas perguntas que geralmente a gente pode. Algumas perguntas são aí eu vou me reservar o direito de não falar sobre segredo, que não é o objetivo, mas o que a gente puder responder, a gente vai responder sim. Se não der tempo online, eu vou responder lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Até aí ficou alguma dúvida sobre a bicu? Dá um feedback para mim, por favor. A Guita tá aí ao vivo, boa noite, Guita. Fênix Lazu, deixa eu ver quem tá chegando. Janina, eu já falei. Minha mãe Marília tá aí. Marília, como é que tá aqui no perfil dela? Marília Lopes. Quem não conhece, minha mãe Marília tá aí online. A Nilceia tá aí ao vivo. Então vamos lá. Deixa eu só mexer nesse trem aqui. Ok. Então vamos lá. Bom, sobre a bicu, eu vou me limitar a falar até aqui, tá? E nós vamos agora falar sobre a questão de emerê. Então vamos lá, emerê. Emerê também é parte de uma comunidade, né? Comunidade emerê. Quem é o emerê? Vamos lá. Existe muita especulação sobre emerê, e muito se fala sobre emerê. O que se fala muito é que o emerê é aquele espírito que vem com ira dos pais. Muito se fala isso, muito. O emerê é aquele que vem para destruir os pais, ou vem para deixar muita tristeza. A chegada dele traz muita tristeza. Quando ele cresce, traz muita tristeza. Por quê? Né? Eu estou falando do que já as pessoas dizem. O emerê é aquele que é o traficante. O emerê é aquele que vai se prostituir.
Ah, o emerê é aquele que vai ter vícios. O emerê é aquele que está sempre decepcionando os pais. Bate no pai, bate na mãe. Tem essas características que todo mundo fala. O emerê é aquele que veio de várias tentativas e não conseguiu. E aí ele vem com ódio da mãe. Então, quem é o emerê? Né? Nós precisamos entender uma coisa. Então vamos lá, deixa eu só ver quem é que está chegando aqui. Vamos lá. Emerê, a gente precisa entender o seguinte: tudo na nossa vida tem o lado Ibi e o lado Irê. Positividade, negatividade, bom e mal. Nós temos isso no nosso cerne do ser humano, mas precisamos viver em equilíbrio, né? Quem é o emerê? O emerê é aquele espírito que chega na Terra com um diferencial como eu posso dizer para vocês? É alguém que é diferente da maioria. Quem é esse diferente? O emerê é aquele que faz coisas que as pessoas comuns não fazem e nunca vão fazer. O emerê também é esse. O emerê são pessoas que têm poderes sobrenaturais. O emerê são pessoas que têm a sua sensitividade à flor da pele. O emerê são pessoas que têm dotes que jamais a humanidade vai ter. A gente pode dizer, isso aí são sinais, tá? Falando novamente, sinais, evidências. Possivelmente, Albert Einstein, ele era emerê, o que deixou um legado que até hoje a humanidade usa. Você vai ver Steve Jobs, você vai ver pessoas aí, ó, que estão no... vamos lá, falando sobre o esporte. Lionel Messi. E aí, através de pesquisas, a gente vai estudando literatura, existem pessoas que têm o aspecto autista, né? E as pessoas falam que isso é uma deficiência. Possivelmente, novamente falando, lembrando, voltando lá desde o início, emerê, abicu, elegbé, isso a gente só chega à conclusão de certeza através de consulta. Tudo fora isso é especulação, é sinal, é uma evidência, é uma possibilidade. Não existe, olhei para você, você é emerê. Não tem como. Por mais que esteja escrito na pele, você só vai saber se é emerê, se é bicu, se é elegbé na consulta oracular. Não tem jeito. Tudo demais, fora isso, é só especulação. Olha, você tem uma forte indicação que você seja bicu. Você tem uma forte indicação de que seja emerê. Você tem uma forte indicação de que seja um elegbé. Porque você tem tantas características que dão um sinal que você possa ser. Não é. A gente, novamente falando, através de uma consulta oracular, aí sim, você procura o seu sacerdote, a sacerdotisa, e aí você chega e tira essas conclusões. E pode acontecer também algumas variações de você não saber, olha, não aparece aqui para mim, não é o momento agora de saber. Pode acontecer também. Existem situações que na primeira, a pessoa nunca procurou Ifá, a pessoa nunca procurou a cultura tradicional Yorubá. Pode acontecer na primeira consulta, apareceu, você é Elebé, você é Emerê. Pode acontecer. De tão forte ser essa comunidade na sua vida, que quando aparece a oportunidade, ela se manifesta. E existem situações que ela não vai se manifestar, somente através de iniciações, de pactuações, e essa comunidade ela vai se revelar na vida da pessoa. Até aí, tá dando para entender? Então vamos lá. Continuando, falando sobre Emerê. Então o Emerê, ele é esse espírito humano que tem vários poderes sobrenaturais. Você vai ver no YouTube, em reportagens, homens que o aço ele não consegue entrar na pele da pessoa que se dobra. Você vai ver pessoas que
fazem matemáticas que nenhum ser humano consegue fazer, só eles, fazem cálculos gigantescos e dão a resposta. Possivelmente é um Emerê, né? Pessoas que têm talentos, que são pintores. Você vai ver aí Leonardo da Vinci, você vai ver Van Gogh, você vai ver, enfim, Donatello, você vai ver pessoas que estão fora do seu tempo, entre aspas, e que deixam um legado, né? Deixam um legado para a posteridade. Todos os humanos vão usar aquilo que aquela pessoa desenvolveu. Então, o Emerê não é somente algo negativo. Ele pode se tornar negativo desde o momento em que você não cuida, não procura auxílio para equilibrar isso. Porque as pessoas que são Emerê são pessoas extremamente talentosas. Elas têm poder, literalmente. São pessoas que têm poderes sobrenaturais. Sobrenaturais. Você pega um ser humano, você, por exemplo, o Emerê, ele vai descer, ele vai pegar uma bicicleta, como eu já vi, ele vai pegar uma bicicleta BMX, vai subir em cima, vai descer a ladeira e não vai acontecer nada com ele. Ele vai se equilibrar e não vai acontecer nada, porque ele já está dentro dele, na sua natureza, ter aquela habilidade que as outras pessoas não vão ter. Você vê aí, grandes artistas de circo, né, que são acrobatas, contorcionistas, que uma pessoa comum não consegue fazer. Aí vai falar, mas é o DNA da pessoa. Ok, mas o DNA fala também sobre a questão de, aí a ciência e a espiritualidade, elas vão se misturar. E isso é importante. Se hoje você sabe, aí fica a dica, se o seu sacerdote te identificou como Emerê, coloque tudo isso que está dentro de você para fora. A sua habilidade. Procure saber o que você pode fazer, porque vai ser tão natural. Existem pessoas que são grandes artesãos que nunca estudaram nada. Pessoas que pintam que nunca fizeram curso. Pessoas que costuram que nunca entraram numa escola de alta costura. E são pessoas que estão aí na mídia e vai falar, eu nunca estudei, nunca fiz curso. E tá aí. Eu vou tirar por mim, né? Quando eu fiz uma certa consulta, saiu um Odu que falava que eu tinha que trabalhar com marketing. E estava lá, uma das profissões que eu tinha que desenvolver era trabalhar com marketing. E hoje, para mim, quando eu trabalho com marketing, quando eu trabalho com marketing, não se torna trabalho, é prazer. Lembra que lá no início, quando eu iniciei a live de hoje, quando a gente consegue entender o nosso propósito na nossa vida, a nossa vida ela fica prazerosa. Quando eu acordo para ir para o trabalho, que eu trabalho, as pessoas acham que eu não trabalho, mas eu trabalho. Quando eu acordo para ir ao trabalho, eu não fico, tem que trabalhar. Não, eu acordo feliz, porque eu vou criar, porque eu gosto de criar coisa, que eu gosto de desenvolver coisa, gosto de desenvolver marca, gosto de desenvolver uma estampa, um desenho, porque já está no meu destino fazer isso. Então, por isso que é importante saber quem nós somos. E se porventura você é Emerê, procure saber qual o talento que você tem. Procure saber, porque você vai ser algo fora do normal e você vai se destacar. Seja você um futuro político, seja você um futuro desenvolvedor de vacina, um remédio para curar alguma doença, seja você a experimentar, por exemplo, eu quero ser piloto de caça, eu quero ser o primeiro ser humano a atravessar a barreira do Mach 12. Vai ser o homem mais rápido do planeta, ou a mulher mais rápida do planeta. Eu quero trabalhar com comida. Olha, está no teu destino trabalhar com comida. Então você vai ter, quando você começar a aprender, você vai aprender as coisas mais rápido que os outros. Você vai desenvolver mais rápido do que os outros. A sua comida vai ser mais saborosa do que a dos outros. E é assim, né? Eu gosto de usar vários exemplos. Por exemplo, você tem Lionel Messi. Quem é igual a ele? Raramente vai aparecer alguém. Você vai ver pessoas aí do nosso tempo, Steve Jobs,
você vai ver o dono da Microsoft. São pessoas que estavam em outro plano de evolução, de desenvolvimento da sua consciência e trouxeram para nós. E coisas que estão até hoje. Hoje a gente se comunica através de telefone, está aqui no vídeo. Antigamente não podia fazer isso. Alguém criou esse sistema. Alguém criou essa tecnologia. E esse alguém, possivelmente, é um Emerê. Entendeu? Então, assim, voltando aqui, o Emerê, ele é, sim, de fato, essa pessoa quando é identificada, perdão, é muito importante que o sacerdote, ele tenha conhecimento para instruir essa pessoa quando ela é identificada. Saber quais são os seus tabus, saber aquilo que ele pode fazer, quais são as predileções, o que está no cerne do que aquele Emerê ele pode fazer. Isso é importante. Porque falar que o Emerê não presta, que ele pode virar bandido, que ele pode virar um viciado, isso todo mundo fala. Né? O que as pessoas não falam é isso, né? Que existe um outro lado. Então, até agora, meus irmãos, tem alguma dúvida? Estou falando demais, estou falando rápido. Nossa, já tem 46 minutos. Ficou alguma dúvida até aí? Eu estou recebendo mensagens aqui no meu privado, mas daqui a pouquinho, assim que eu terminar, eu respondo, tá bom? Se for uma pergunta sobre a palestra, coloque lá no grupo, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Sim, vamos lá. As perguntas estão chegando aqui no grupo. Pessoal, meus irmãos, perguntas. Nós temos aí o link que a Ianaê, a diretora do projeto Alô do Mari, ela colocou o link do grupo aonde as pessoas estão fazendo as perguntas. Se porventura, né, o horário ficar muito avançado, eu não conseguir abordar e responder aqui online, eu vou estar respondendo essas perguntas naquilo que a gente pode, dentro do grupo do WhatsApp, que é dedicado a pergunta e resposta, tá bom? Então, só para informar vocês, para não falar depois, o Babá não respondeu minha pergunta. Eu fiz a pergunta e não respondeu. Se eu não responder aqui ao vivo, eu vou responder lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Alexandro Firmino, Aboroboê, meu irmão, muito boa noite. Então vamos lá. Vamos seguindo. Então o Emerê, até aí nós entendemos, Emerê. Então vamos seguir. O próximo tema, o próximo tópico, que é o último desse encontro, é sobre Elebé. Então, quem é o Elebé, né? Bom, o Elebé é a pessoa que ela é uma liderança na sua comunidade no Ebelrum, seja ela na comunidade for, seja ela Jagun, seja ela Yalodê, seja ela Eleco, seja ela Morrum, seja ela, enfim, a comunidade que for. Ela é uma liderança na sua comunidade, ela é líder, né? E geralmente essas pessoas, o Elebé, ele tem, né, já uma predestinação, ela já tem uma inclinação a se dedicar ao culto a Ebelrum. E no futuro será um Babá Ebé. Ele vai ser um sacerdote exclusivo, ou ele vai ter uma grande sabedoria, ele vai ter uma grande habilidade em cuidar de problemas e ter soluções para pessoas que tenham alguma dificuldade no seu Ebé. Então, Elebé, em resumo, é isso, né? O Elebé, ele é a pessoa dedicada, ele vai se inserir, ele vai mergulhar, ele vai estudar, ele vai entender o que é, por que uma pessoa está assim, por que a pessoa fica triste, por que a pessoa fica alegre, por que a pessoa se corta, por que a pessoa... Enfim, o Elebé, ele vai ser o especialista no culto a Ebelrum. Ele vai conhecer todas as comunidades, todas as suas características, tudo o que pode, tudo o que não pode. Ele vai ser a primeira pessoa a ser consultada
Por exemplo, no Maebé, tem lá o Babalaô, o Yanifá, e tem o Elebé. O Babalaô consultou. O problema da pessoa é Ebé. Ó, o fulano, chama lá o Babá Ebé, porque isso aqui é setor dele. Ó, ele que tem que resolver, ele que tem que cuidar. Não é porque ele tem que cuidar, ele já tem a mão preparada para isso. Ele já tem na sua natureza todas as energias, tudo aquilo que ele precisa para atender e resolver o problema daquela pessoa. Porque ele já tem essa inclinação. O Elebé, ele é a pessoa que tem acesso irrestrito ao Ebé-Orum. Ele já tem essa facilidade. Já é nativo dele. Quando a gente fala nativo, não é algo que eu vou procurar, vou me empenhar. Não, eu já tenho na minha naturalidade ser a pessoa que tem um fácil acesso. Eu tenho um canal, né, exclusivo, um VIP, para falar com as comunidades no Orum. Esse é o Elebé. E aí como é que funciona? Como é que a gente identifica o Elebé? Geralmente Elebé são pessoas que são muito criativas, demais. São pessoas que sonham, são pessoas que têm intuição, geralmente intuições muito assertivas, mensagens. São pessoas que ouvem, né, ouvem coisas, veem coisas, né, fazem comunicações. Geralmente o Elebé também, na sua fase criança, geralmente ele tem seus amigos espirituais, porque ele tem esse acesso tão próximo à sua comunidade, que ele fala com seus amigos espirituais. A comunidade, ela se manifesta para ele. E aí é muito importante que os pais eles tenham o saque, né? Tenham essa sensibilidade, que nem tudo é médico, né? Nem tudo é psicológico. Às vezes você pode falar, o amigo espiritual, vou levar para a psicóloga para tratar disso aí, como se fosse alguma doença, e não é. A pessoa, aquela criança é uma Elebé, né? Então é importante que ela seja inserida dentro desse contexto sobre espiritualidade. E o Elebé, continuando a falar, o Elebé, ele é a pessoa que pode usar as vestes de Ebé-Orum. O que é isso, né? Geralmente em território Yorubá existem vários festivais. A gente vê aí facilmente no YouTube, a gente bota lá Festival de Oxum, vai ver uma galera. Festival de Xangô, uma galera. E você também vê festivais de Ebé-Orum. E aí, fatalmente, nesses vídeos você vai ver algumas pessoas vestidas com roupas parecidas de Egungun, né? Que são pessoas que são preparadas. O Elebé é uma pessoa preparada para vestir as vestes de Ebé. Só eles que podem vestir isso. E aí o que acontece, né, com essa pessoa? Bom, aqui no Brasil nós temos, pela nossa história, né, pela nossa história de vivência, pela nossa luta, da preservação da nossa cultura, da ancestralidade, seja no Candomblé, seja da Umbanda, seja agora no Ifá, né, Ifá voltando com essa ascensão. Lembrando que o Ifá não é uma novidade no Brasil, o Ifá já tem muito tempo. E aí, a nossa característica aqui no Brasil sobre ancestralidade é que a possessão, o transe, ele é como se fosse uma chancela, né, uma certificação de que algo espiritual está acontecendo. Isso acontece muito aqui no território brasileiro. No território Yorubá é o inverso, né? Essa questão da manifestação, do transe, da possessão, ela é algo que vem em última escala, porque já faz parte da cultura. Quando a gente fala sobre de qual religião você é? Eu sou de Ifá. E o Ifá não é uma religião, ele é parte da cultura Ixexelabá. O Ifá não é religião. Assim como assim para eles, Orixá também não é religião.
para nós se tornou religião pela nossa história da preservação do culto que veio através da escravidão, dos navios negreiros e toda essa história que facilmente você vê em livros de pesquisa. Então, no festival de Ebé Orum, pode acontecer dessa pessoa, o Elebé, que é a pessoa preparada, ela ter transe de Ebé. Pode acontecer. Porque essa pessoa, ela já tem na sua natureza esse contato tão extremo, tão perto, tão pessoal, tão íntimo, que a probabilidade dele ter transe é quase que 100%. Então pode acontecer nos festivais de Ebé, o Elebé, ele usar aquelas roupas e ter o transe de Ebé Orum. E o Ebé se manifestar de tal forma que você consegue enxergar. E isso é algo fora do comum. Então assim, Elebé não tem como a gente falar muito, porque, por exemplo, o Elebé, ele já é um líder. Quando você vê as pessoas que se destacam na sociedade, seja ela profissionalmente, seja ela no seu dia a dia, na sua casa, na sua comunidade, no seu bairro, você vai ver aí, por exemplo, pessoas que são vereadoras aqui no Rio de Janeiro, né, que fazem, acontece, que buscam e tal, são pessoas que estão colocando a cara, elas têm uma característica de ser Elebé, é uma característica. Como novamente eu falo, Abiku, Emerê, Elebé, são coisas que precisam ser consultadas e chegar à conclusão em consulta. Mas a gente entende as características, né? Olha, fulano, ele tem uma palavra, ele fala bem, ele gesticula bem, ele transmite bem, ele tem uma fácil comunicação, as pessoas param para ouvir o que ele está falando. Pô, vamos acreditar, vamos fazer, olha, fulano está falando, vamos fazer. O Elebé, ele tem um poder de convencimento, porque isso é uma característica de quem é líder. E isso não é uma coisa que se desenvolve, é algo que já está nele, já faz parte da essência do Elebé ser um líder, porque ele já é líder lá no Orum e ele veio líder para cá também. Então é algo que ele traz, né, no seu cerne. Então, Elebé tem muito mais coisa para a gente poder falar, mas são coisas mais voltadas a segredo, né? Então a gente não tem como abordar isso com muita profundidade. E aí eu vou perguntar para vocês se tem mais alguma dúvida. Lembrando, se eu falei alguma coisa e não ficou muito claro, podem falar aí, no caso aí na timeline, para eu poder falar novamente. Não é pergunta, tá, gente? Pergunta a gente está colocando dentro do grupo do WhatsApp, que a Yanaê, ela já colocou o link. Se ela puder colocar novamente, faz esse favor para mim, por favor, colocar novamente o link do grupo do WhatsApp. Tá, pessoal? Então eu vou esperar vocês dar o feedback para saber se tem alguma coisa que não ficou muito bem claro sobre isso, né? Sobre o que a gente está falando, sobre Elebé. Vou só aguardar o pessoal dando feedback aí. São exatamente 20 horas e 58 minutos. Então estamos aí a 2 minutos da gente encerrar. Nossa, falei bastante, que a hora voa. Então beleza, a Ana colocou aí o link agora. Mais uma vez eu quero agradecer o pessoal que está online, que está acompanhando. Quero agradecer o carinho de todos, né, pela atenção. Eu vou tentar aqui ler algumas perguntas. Vamos ver se a gente dá tempo. Deixa eu ver, pelo menos as pessoas que colocaram lá no início, para a gente poder abordar. O que eu posso falar sobre as perguntas. Deixa eu só ver aqui rapidinho no grupo. Então vamos lá.
A Angel RTY, ela fez aqui 5 perguntas. Então vamos lá, ela falou aqui: Carol, qual é a diferença entre Emerê e Elebé? Então, eu falei aqui sobre essas características, tá? Emerê são pessoas que têm alguma habilidade, né? Uma habilidade especial, né? Ou seja, uma questão de poderes, né? Fora do poderes sobre-humanos, vamos poder assim dizer, poderes sobre-humanos. O Emerê tem essa característica que todo mundo já conhece, né? Que as pessoas marginalizam, né? E o Elebé é a pessoa que tem essa característica, né? Já tem um chamado, né, entre aspas, para ser um sacerdote do culto de Ebé. No resumo do resumo. A mesma pergunta dela: um iniciado em Ebé, como é chamado? Existem cargos dentro da diáspora de Ebé? Então, como é que é chamado uma pessoa iniciada em Ebé? Quando a pessoa é iniciada em Ebé, ela recebe um nome, né? E esse nome, esse Orucó, ela vai dizer quem é ele, né? Por exemplo, existe um exemplo sobre Abicu. Existe um dos nomes que são muito conhecidos aí como Durodjaye, né? Durodjaye significa aquela pessoa que precisa, que tenha prazer na vida, né? É um nome, o Orucó, nesse caso, a gente usa para esse Orucó, ele é um nome especial para que o Abicu ele fique na terra, tá? É um exemplo. Existem outros nomes de Abicu. Existem cargos dentro da diáspora de Ebé? Olha, eu não conheço cargos, não conheço. Se existe, eu não conheço. Eu conheço o sacerdote e conheço o devoto. Se existem cargos na diáspora, eu já não conheço. Se tiver, pessoal, coloca lá no grupo para a gente poder partilhar, que a gente nem sempre sabe tudo, tá? Quais são as sociedades existentes dentro deste? Então, quais sociedades existem em Ebé? Infinitas sociedades, infinitas. Algumas pessoas falam 150, mas eu acredito que sejam muito mais. Quem são os guardiões desta sociedade em questões? Bom, existem os líderes, né? Existem os líderes das sociedades. Eles são as pessoas responsáveis e são, né, para a gente poder entender, os guardiões, pode-se assim dizer. É positiva ou negativa a ligação que cobra a iniciação dentro da sociedade? Então, essa questão de cobrar, tá? A cobrança. O orixá está me cobrando, né? Tá me forçando. O Jopejá, eu não consigo ver isso com bons olhos, eu não consigo entender essa cobrança, mas eu digo para você que eu desconheço o orixá que cobra, né? Essa é uma linguagem que é da diáspora. Fulano está te cobrando iniciação. Eu sei que existem essas práticas, mas eu não vejo com bons olhos. Eu não vejo o orixá, eu não consigo ver o orixá fazendo isso. Aí que a Sandra fez pergunta aqui: Borobê, gostaria de saber se são mesmo 3 grupos e a diferença entre eles, Emerê e desde já. Então, existem vários grupos, tá, Cat Sandra? A gente está abordando aqui Abicu, Emerê e Elebé, mas existem outros nomes de comunidades, existem outras funções, outros papéis dentro de Ebé-Orum. Vamos lá, Dr. Anderson fez 6 perguntas aqui. O que identifica objetivamente o Emerê, Abicu ou Elebé? Quais sinais físicos, premonição, magia, etc. Bom, já falei isso. Por ser Abicu, Emerê ou Elebé, a pessoa tem rituais específicos? Sim. Todas as pessoas devem ser iniciadas? Existem raspagem, recolhimento, jubó? E o que dizer sobre pactuação? Nossa, são muitas perguntas. O que seria quebrar o pacto? Então, vamos lá.
todas as pessoas devem ser iniciadas em Ebel Arum? Quando a gente fala assim, devem ser, é imperativo, tá? Quando fala assim, tudo que é feito obrigatoriamente, ele não é uma questão de naturalidade. Todos nós fazemos parte de uma EBE, todos nós. Quer queira, quer não, nós fazemos parte de alguma comunidade no Orun. Seja você japonês, asiático, seja você irlandês, escocês, enfim, americano, brasileiro, hindu, da onde for que seja, esquimó, onde for que seja, você faz parte de uma EBE. Então é importante que você participe do culto, né? Se interesse, porque através de EBE você consegue saber quem você é, por que você é desse jeito, por que eu sou assim, por que às vezes eu fico triste do nada, por que eu sou muito elétrico, né? Por que eu sou muito, se bater em mim, bateu, levou, né? Por que eu tenho essa característica? Isso você acha em Ebel Arum. Existe raspagem, recolhimento? Então, existe a iniciação, em muitos casos sim se raspa, recolhimento. Existem famílias que adotam 3 dias para iniciação. Existe Ojubó? Sim. O que dizer de pactuação? Então, a pactuação, essa palavra pactuação, ela serve para N fatores do culto sobre EBE. Você pode fazer pactuações para apaziguamento da comunidade. Você pode fazer pactuações para evitar uma questão de doença. Tem vários tipos de pactuações. O que seria quebrar o pacto? Então vamos lá. Geralmente essa expressão quebrar o pacto, ou a gente fala sobre Abiku, ou a gente fala sobre o fenômeno de Okorum ou Ayaorum. Quando a gente fala de quebrar o pacto de Abiku, você não está falando que essa pessoa vai deixar de ela vai deixar de fazer parte da sociedade. A gente fala de quebrar o pacto da morte prematura, entendeu? Existem outros casos que são muito mais complexos, que aí são assuntos que a gente nem tem como abordar aqui, são muito mais profundos. Sobre a questão de quebrar o pacto, sobre Ayaorum e Okorum, por exemplo, eu já falei isso no primeiro encontro. Existem pessoas que não conseguem estabelecer relacionamentos duradouros, né? E aí são sinais, lembrando bem, sinais que evidenciam que essa pessoa pode ter um casamento ou um par no Orun, seja esposo, esposa, marido, enfim. Quando essa pessoa ela reconhece que ela precisa de ajuda e procura um sacerdote ou uma sacerdotisa, geralmente quando toca nesse assunto, a pessoa fala, poxa, eu nunca consigo ter um relacionamento duradouro, eu consigo só ficar com a pessoa 3 meses, 1 mês, e aí do nada acaba, eu não quero mais, ou a pessoa do nada não quer. Então, são sinais que podem trazer uma busca sobre a Ayaorum ou se tem Okorum. E aí, juntamente com o sacerdote e o consulente, eles vão chegar a uma conclusão de que se precisa quebrar o pacto ou se apazigua, né, o seu par no Orun. Pergunta aqui, existe incorporação ou trânsito no culto de Ebel Arum? Sim, já falei. Qual é a relação de Korikotô e Beide com o culto de Ebel Arum? Como cultuar? Então, Korikotô faz parte da comunidade de Ebé e Beide eu não conheço como fazer parte, tá? Não conheço. Se existem pessoas que acreditam que sim, bacana, a gente pode botar no grupo para a gente poder discutir sobre isso. Quais são as condições, quais são as necessidades? Posso chamar e identificar determinado amigo espiritual para conversar com ele? Como fazer esse ritual? Como saber se é ele mesmo? Assim, tendo comparativo a Umbanda, onde posso se pode conversar
ou guia. Então, existe o Enikeji, né? O Enikeji seria o nosso duplo, nosso companheiro, nosso amigo que está lá no Orun, e ele interage com você. Existem pessoas que acreditam que o Enikeji ele pode se manifestar diante de você, né? Geralmente quando isso acontece você não consegue ver o rosto do seu Enikeji, né? E existe um porquê por isso que a gente não pode abordar. E existem pessoas que falam que o Enikeji ele não sai do Orun, ele interage com você através de sonhos, né? Então existem essas condições. Deixa eu ver aqui. Yanaê, Luanda, me dá uma sinalização, tá? Luanda é a pessoa que ela me dá uma ajuda aqui para eu não falar demais ou então não estender muito assunto. Se não deixar, a gente fala bastante. O Bruno Abraão está perguntando aqui, o que é pactuação em Ebé? Já falei sobre isso. Uma pessoa iniciada em Orixá, mas não em Ebé, pode cultuar de alguma forma essa divindade? Sim, você pode cultuar Ebé não sendo iniciado. Existem rituais para isso, e aí você só vai saber disso através do sacerdote, e ele vai te instruir como se faz isso, tá? Mas sim, há essa possibilidade de você cultuar Ebé sem ser iniciado. Inclusive, lá na nossa comunidade nós fazemos Ebé comunitário, que as pessoas participam mesmo não sendo iniciadas. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Rapidinho, deixa eu só passar aqui. Então vamos lá. Bom, tem outras perguntas aqui, meus irmãos, que eu vou ler com mais calma. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Lucimar Ferreira fez uma pergunta aqui. Quando não se faz a Sentaie, como se descobre se é Biku? Então, quando não se faz... É uma pergunta complicada para poder responder, né? E aí pode se parecer muito duro dizer isso, tá? E aí eu fico muito preocupado que a gente fala e está falando para muita gente, esse vídeo vai se espalhar para muita gente, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala. Quando não se faz o Sentaie, como se descobre se é a Biku? A gente não descobre a não ser se for por consulta, tá? Mas você tem sinais, como falei novamente, sinais que evidenciam uma possibilidade, né? E você faz através de quê? Quais são os sinais? Geralmente a Biku fica muito doente. Geralmente o Abiku ele tem muita dificuldade de ficar aqui preso na terra. Ele se machuca com muita facilidade. Por exemplo, a gente vai criar possibilidades. Uma criança Abiku, ela facilmente se afoga com o próprio gofo. Pode ser um sinal, né, de ser Abiku. Ela tem muitas doenças, fica febril do nada, resfria muito fácil. Então a saúde do Abiku é muito delicada. Geralmente nascem, isso são sinais, tá, pessoal? Sinais. Eu não estou falando, nasceu prematuro Abiku. Não. São sinais. Geralmente nascem nascem prematuros. São sinais. A única certeza que a gente tem para saber se é uma criança Abiku ou não é através de consulta oracular. Não existe outra possibilidade. O que é pactuação com Ebé? Já respondi. Miriam Santos. E sobre Yalodê? Então, Yalodê e Jagun. Yalodê e Jagun, as pessoas identificam como os grandes patronos da comunidade Ebé Orun geral, né? São, geralmente, quando existem os festivais de Ebé Orun, Yalodê e Jagun que se manifestam, geralmente, né? Se manifestam no festival. Ney Ribeiro, quando fiz uma consulta, saiu que sou Elebé. Tenho que me iniciar? Então, Ney Ribeiro, se você for identificado como Elebé,
a minha orientação é que você sim busque informação, estude, procure um sacerdote, procure se integrar ao culto de Ebel, né? Se você já tem uma indicação à iniciação a Ebel. Claudete Santos, como reconhecer nossos irmãos? Não entendi a pergunta. Irmãos o quê? Irmãos espirituais? Não entendi. Coricotô. Para algumas famílias, uma comunidade de Ebé, para outros, um orixá. Em minha família, trata-se de um orixá feminino. Para outras famílias, é o Ebé que cuida de crianças órfãs. Então, Coricotô. Coricotô é uma comunidade de Ebé, né? E para algumas famílias identifica como uma divindade. Vamos lá. Independente de se é uma comunidade ou se é um orixá, a grande questão é que essa comunidade, o orixá, ela é responsável pelas crianças abandonadas, tá? Em geral, são as crianças abandonadas. Porque assim, quando os pais morrem, ela fica abandonada, né? Então, não é só porque é órfão. Então, geralmente, Coricotô abraça essas crianças que são abandonadas. E aí fica a dica também, é muito cuidado a avisar para as pessoas que o quê? Quando aquela criança que nasce, né? Mas aquela criança ela não é desejada pelos pais. É aquela questão do acidente, né, de percurso. Nasceu, mas a gente não queria ser pai. Então, essa criança nasce e ela não é bem cuidada como deveria ser. Então, a possibilidade de Coricotô tomar essa criança para ela é muito grande, né? E aí aonde acontece, por exemplo, da criança se afogar, vocês estão lá, leva a criança para a praia e vocês deixa a criança brincar. E aí do nada aparece a criança afogada. Aí vocês vão lá para um clube e aí no clube tem a piscina e do nada a criança se afoga, né? E geralmente, quando a gente fala sobre água, a água é um dos portais aonde Ebé se comunica conosco. E aí fica aí a dica, eu não vou falar muito sobre isso, que é Aô, mas muito cuidado, né? Então fica aí o alerta para os pais que não cuidam bem dos seus filhos. Há uma grande possibilidade de Coricotô estar de olho sobre isso. Então, meus irmãos, eu acredito que eu já esgotei aqui os assuntos. Obviamente tem muito mais coisa para a gente poder falar, né? Mas a gente tem mais um encontro, né, falando sobre Ebé, e a gente vai depois botar aqui os tópicos. E quero novamente aqui agradecer as perguntas que chegaram aqui, que são muitas perguntas. Peço que os irmãos que continuem perguntando, tá? Que amanhã, eu acredito que é amanhã que eu devo estar já respondendo as perguntas. Como já de costume, já do primeiro encontro, o grupo vai ficar aberto até meia-noite, e meia-noite em diante vai estar encerrado, para que eu possa ler as perguntas e responder aquelas que a gente pode, né? Que não se trata do segredo. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, quero perguntar a vocês se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei rápido, se vocês não entenderam. Eu vou ficar aqui aguardando aqui uns 2 minutinhos para que vocês possam dar feedback. Enquanto isso, eu vou ler aqui o grupo do WhatsApp, tá bom? Então, a Claudete está repetindo aqui a pergunta. Claudete Santos, como reconhecer nossos irmãos do Ebé? Nos identificar. Então, vamos lá. Eu vou tentar entender a pergunta que ainda não está muito clara. Vamos lá. Se você, minha irmã Claudete, se você está se referindo aos irmãos carnais, né, na sua Ebé, é importante entender que a nossa comunidade de Ebé nem sempre é a comunidade sanguínea da gente, tá bom? Então, por exemplo, eu vou encontrar minha mãe no Ebé? Talvez não, né? Eu vou encontrar meu primo, meu tio, enfim, a grande possibilidade é que não encontre, porque o fluxo ancestral pode ser diferente,
tá bom? E aí fica de novo aí a dica que fluxo ancestral eu aprendi com a Yanaê. Ficou mais alguma dúvida? Bom, vamos lá. Bom, o pessoal está participando aqui. Bom, pessoal, meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a participação, o carinho de todos vocês, né, por estarem aqui, né, ficando se 1 hora e alguns minutos, né, para que a gente possa... Deixa eu ver aqui. Babá, observar o comentário do Márcio. Tá onde o comentário do Márcio? Tem como colocar aqui, Luanda, novamente no grupo do WhatsApp para eu poder ver? O Márcio tá aqui. Babá, esse Ileque de Oxum foi minha filha que fizemos. Tá, sim, foi presente. Ganhei de presente, Márcio. Que bom trabalho, excelente. Deixa eu ver aqui. Muito bom trabalho, Márcio. Show de bola. Ele aqui é perfeito. A Nilce está perguntando aqui se tem idade para fazer em Sentaí. Tem sim. Desde que você não coloque os pés da criança no chão, tá bom? Botou a criança no chão, não se faz mais a Sentaí. É o que eu aprendi. Tá, beleza. Bom, meus irmãos, deixa eu finalizar aqui, porque senão a gente vai fazer vigília. Quero agradecer o carinho de todos os irmãos, quero agradecer a atenção, né, os ouvidos atentos, né, e nessa troca de perguntas e respostas. Quero agradecer a minha ancestralidade, quero agradecer o Olodumare por nos dar saúde, tranquilidade para poder estar aqui, nos possibilitar esse encontro. Quero agradecer também a toda a comunidade do Projeto Olodumare, né, tanto o Poder Feminino, tanto o grupo de Orim, o grupo de partilha do idioma Yorubá. Quero agradecer o grupo Ubuntu, né, quero agradecer toda essa estrutura de administradores, pessoas que estão inseridas aos Olocós, que estão ensinando Yorubá para as pessoas, para o grupo de Orim, né, a Camila e algumas pessoas que estão trazendo informação sobre o canto sagrado aos orixás. Quero agradecer a Luanda, a Dani, a Janice, entre outras pessoas que estão no grupo do Poder Feminino, o grupo Obiriatã, né, de mulheres extremamente poderosas. E quero agradecer a minha irmã Yamassa, que está no Orum, é a pessoa que eu acredito cegamente que é a pessoa que está lá do Orum nos dando força para cada dia, né, trazer mais informação, mais partilha. É importante também dizer que o Grupo Olodumare, o Projeto Olodumare, ele não é um grupo de ficar batendo papo, né? Às vezes as pessoas falam, o grupo do Projeto Olodumare fica paradão, mas é porque as pessoas que estão lá não são pessoas para ficar batendo papo, né? A gente tem atividades, trabalha, estuda, então o grupo ele não tem tanto movimento, ele não tem tanto debate, né? O grupo fica realmente paradão e a gente tem esses encontros aqui, e é onde nós movimentamos. É por isso que existem outros grupos dentro do Projeto Olodumare, como a Partilha do Idioma Yorubá, a gente tem um grupo do Poder Feminino, a gente tem um grupo de Orim, para que as pessoas interajam em si, né? Aprendam, tragam seus ensinamentos, os seus saberes e compartilhar. E aí sim, né, acontece esse grande movimento. Então eu quero agradecer mais uma vez, quero agradecer o meu irmão Babá Onidoju, né, o sacerdote da minha comunidade, né, que está localizada no Rio de Janeiro, no bairro do Valqueira, onde as pessoas são cuidadas lá, são orientadas, e Olodumare, os orixás, têm se manifestado lá, graças ao próprio Orumilá, Olodumare e a nossa ancestralidade brasileira. Então, quero agradecer aqui, quero desejar uma excelente noite, agradecer a minha mãe que está aí online, a minha mãe que
me criou. Eu digo que é um grande presente a minha mãe na minha vida. Enfim, somente agradecer o carinho de cada um de vocês e até o próximo encontro. Axé, Ireu.